Bom, meu nome é Cláudia e eu gostaria de trazer uma palavra hoje para nós. Antes de trazer essa palavra, queria fazer uma pergunta. Quem aqui quer ir para o céu? O que você já ouviu falar sobre o céu? Porque desde pequenos que a gente ouve falar de céu, né? As histórias que a gente ouve das nossas mães, das nossas avós, sempre fala de um lugar bonito que é o céu. Quando a gente começa a ter contato com a nossa religião, né, com a nossa cultura espiritual, a gente também fala muito de céu, que céu é um lugar bonito, que céu é um lugar legal, que todo mundo quer ir para o céu. Tenho certeza que se eu perguntar, levanta a mão, quem quer ir para o céu, todo mundo vai levantar a mão, né? Todo mundo, depois que passar dessa terra, dessa vida, quer ir para um lugar bom, chamado céu. Mas o que a gente sabe sobre esse céu? E mais, o que a gente sabe sobre como chegar a esse céu? É o mais importante. O mais importante do que saber sobre o céu é saber como fazer para chegar nesse lugar. Porque se ele é tão bom, como é que eu faço para ir para lá? Então esse é o nosso tema, essa é a nossa reflexão que nós vamos fazer hoje. Cidadão do céu. Como fazer para ser um cidadão do céu? Ou, se eu pudesse fazer uma comparação, aonde você gostaria de passar a sua morada eterna, né? Nós todos gostamos, ou creio eu, né? Eu pelo menos gosto muito do lugar que eu vivo, da minha vizinhança, das pessoas que moram à minha volta, do comércio. Eu gosto muito de onde eu moro. Mas a gente tem que ter essa consciência que aqui é passageiro, né? Que aqui não é eterno. Nós vamos ter uma morada eterna. E como é essa morada eterna? E como que eu faço para chegar até essa morada eterna? Então, nós vamos tentar responder essas duas perguntas. Bom, a Bíblia nos fala um pouco sobre como que é esse céu, como que é essa morada eterna, esse lugar que a gente tanto almeja, né, tanto ouve falar que quer ir para lá. Como que será esse lugar? Bom, em Apocalipse, capítulo 21, a gente precisa ler o capítulo 21 todo, o 22 também fala um pouco, mas o 21 permanece mais nesse tema, né? Só contextualizando, foi João, né, o apóstolo João, que teve essa visão, ele foi levado em espírito a ver esse local. Deus possibilitou a ele ver qual seria esse local que todo mundo quer viver, que nós chamamos de céu, né? E quais as belezas, o que esse lugar nos oferece. Então, no capítulo 21 de Apocalipse, versículos 3 e 4, fala o seguinte: Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então é um lugar em que Deus vai estar conosco, presente, vivo. É onde nós vamos poder contemplar Deus. Então, essa é a primeira maravilha desse céu. Versículo 4. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, vivendo num mundo como a gente vive hoje, né, com tanta dor, tantas perdas, tantas lutas, quem não quer ir para um lugar onde não vai ter mais choro, onde a gente não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, nós não vamos perder as pessoas que a gente tanto ama. Então, só de falar isso, já é um lugar que todo mundo quer ir. Eu quero ir para lá, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? De pandemia, que nós estamos sendo obrigados a lidar com vários tipos de dores, né? Com dores de perdas de pessoas, de perda de emprego, de final de relacionamento, de destruição de famílias, tanta coisa ruim acontecendo. Então eu, vendo tudo isso, às vezes eu falo, nossa, que vontade de ir para um lugar onde não tivesse nada disso. Pois é, este é o lugar. É este o lugar que João teve a oportunidade de ver. É este o lugar que nós estamos sendo convidados a trilhar os caminhos para chegar lá, né? Então é um lugar que nós não vamos ter mais esse sofrimento, não vamos mais nos lembrar das dores que a gente passa aqui. O que mais Apocalipse fala sobre o céu? Vamos no versículo 18, agora a gente vai dar uma puladinha.
lá para o versículo 18, de 18 a 27. Não vou ler ele todo, vocês podem ler aí. Parece que Deus, lá deve ser um lugar tão lindo, que Deus colocou detalhes que o homem conhece para tentar entender a beleza do local. Então, os versículos de 18 a 27, de Apocalipse 21, fala que é um lugar com muitas joias, feito de pedras preciosas, que as ruas são de ouro, e é um ouro diferente, um ouro transparente, que a gente nem conhece, né? Deve ser uma coisa muito reluzente, muito brilhante. Fala que é feito de várias portas, e cada porta é feita com uma pérola inteira, né? Não é que ela é cravejada de pérolas, ela é uma pérola inteira. E que esse lugar tem árvores que vão dar frutos, que existe uma água, enfim. Fala de um lugar onde vai estar Deus, fala de um lugar onde não vai entrar dor, sofrimento, não vai entrar medo, e fala de um lugar belíssimo, que deve ser maravilhoso de ver, de tocar, de viver, enfim. Quem não gosta, né? De um lugar bonito, de um lugar limpo, de um lugar reluzente. Então, o que a Bíblia fala sobre céu é isso. Eu creio que deve ser muito mais que isso, né? Que Deus deve estar permitindo ser feito, deve estar preparando um lugar maravilhoso. Ele nos permitiu ter um certo contato através da visão de João, para que a gente desejasse esse céu, que a gente desejasse chegar nesse local. E aí vem a nossa segunda questão. Como fazer para chegar nesse local? Como fazer para ser cidadão dessa terra, desse lugar onde não vai ter choro e nem ranger de dentes? Então, vou convidar vocês a seguir comigo para o livro de Salmos, no capítulo 15. É um capítulo pequenininho, escrito por Davi, né? Mas eu creio inspirado por Deus. E o título dele é O Cidadão do Céu. Eu gosto muito dessa passagem. Ela nos dá 11 itens de um morador deste local lindo que Apocalipse coloca, dessa nova Jerusalém, dessa nova terra que Deus foi preparar, né? Que Jesus foi preparar para nós. Então vamos lá. Vou dar uma lida rapidinho e a gente pode acompanhar comigo. Então, Salmos, capítulo 15, versículo 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Essa passagem é pequena, mas ela fala muita coisa para nós. Ela não fala tudo, né? Todos os atributos que a gente precisa ter para trilhar esse caminho, mas ela dá 11 itens muito importantes e que eu quero convidar você a analisar comigo. Tem algumas palavras aqui um pouco difíceis, né? Eu precisei, às vezes, procurar saber, porque são palavras que não são usualmente utilizadas na nossa língua, mas vamos lá. Primeiro item, viver com integridade, no versículo 2. O que é viver com integridade? Ser íntegro. Ser íntegro é uma pessoa que moralmente é incorruptível, que não se rende à corrupção, que não se desvia da moral, que não se entrega, né, para ter dano, para ter prejuízo, desculpem, né, para ter dano não, para ter um benefício próprio. Ele não se afasta daquilo que ele entende como justiça. E aí, será que nós conseguimos ser íntegros o tempo todo? Né? Será que a gente consegue praticar a justiça? E praticar a justiça, eu digo, nos mínimos detalhes. Né? Porque às vezes a gente se pega sendo injusto. Às vezes a gente se pega torcendo para a injustiça. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente sabe o que é correto, mas você está assistindo a televisão e passa lá alguma coisa que não é correta, uma violência contra uma pessoa que fez um mal.
e a gente acaba concordando com aquilo, né? Concordando com uma injustiça, fugindo dessa integridade por conta de um sentimento. E outras coisas que acontecem na nossa vida, no trabalho, quantas vezes a gente precisa, às vezes, se desviar da integridade, do que é correto para poder ocultar um problema. Quantas vezes a pessoa, para manter um relacionamento, ela mantém obscura alguma coisa que não é correta, que não é justa, né? Nós, como pais, como mães, também às vezes agimos com injustiça com os nossos filhos. Então, a gente é chamado a viver com integridade. Integridade moral, integridade de justiça, integridade de incorruptibilidade. No mundo, olha, principalmente no nosso país, que é difícil, né? Falar em corrupção no nosso país é uma coisa muito difícil, porque muitas coisas estão arraigadas, né? Estão entranhadas na nossa cultura brasileira. Então a gente precisa pensar se as coisas que a gente fala, o que a gente faz, estão envolvidas em integridade. Então esse é o primeiro item. Segundo item, praticar a justiça. Está ligado à integridade, né? A gente precisa praticar a justiça. Provérbios capítulo 10, versículo 2, fala assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então nós precisamos fugir da impiedade, né? Fugir da falta de justiça, da falta de retidão, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em atitudes. Nós precisamos buscar ser justos. E às vezes ser justo também traz problemas, né? Porque às vezes quando a gente é justo com uma coisa, com uma pessoa, talvez a gente sinta que está sendo injusto com outra. Ou talvez a gente tenha que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta muito em prol de algo que é justo. Então, a gente precisa observar se nós estamos sendo justos na prática de algumas questões, né? Na prática da criação dos nossos filhos, na prática no como lidar com as pessoas de fora, com seus vizinhos, com seus parentes, se nós somos justos dentro da igreja, com os nossos irmãos, né? Muitas vezes a gente não é justo. A gente às vezes julga um irmão sem saber o que está acontecendo com a vida dele. Ah, mas ele quase não vem, não participa de nada, mas a gente não tem elementos para justificar por que ele não vai. E aí a gente julga, né? Sem a justiça. Quantas vezes a gente chega para uma pessoa e vai chamar a atenção dela: ô irmão, olha, a Bíblia fala aqui, não deixar de congregar-vos, né? A gente joga na cara da pessoa, não está vindo à igreja. Mas a gente não sabe se aquela pessoa tem condição financeira para ir, se aquela pessoa está doente, se aquela pessoa está em depressão. E a gente julga, né? A gente é injusto com ela. Então a gente precisa observar a justiça nesses pequenos detalhes, né? Eu não estou falando da justiça grande, né? Da justiça dos homens, da justiça dos advogados, dos juízes, não. Eu estou falando que às vezes a gente é injusto, a gente não busca a verdade. E por não buscar a verdade, a gente deixa que a justiça falhe. Então, a gente é convidado aqui também a ser justo e sempre buscar elementos para praticar essa justiça. Mas nós falhamos, né? Todos falham. Terceiro ponto, de coração fala a verdade. Essa é difícil. Falar o tempo todo a verdade. Provérbios capítulo 8, aí pertinho de onde a gente está, capítulo 8, versículo 7, fala assim: porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Será que a gente sempre está falando a verdade? Ou será que de vez em quando, para sair um pouco ali de alguma saia justa, né? Para fugir de algum nó que a sociedade nos impõe, a gente usa da mentira? Vou citar uns exemplos aqui. Não estou dizendo que ninguém faça. Eu já fiz muitas vezes e faço. Mas eu comecei a observar quantas vezes eu faço isso, né? Eu li uma reportagem há um tempo atrás. Um pesquisador, um psicólogo, fez uma pesquisa, não me lembro de onde. Ele falando que não existe nenhum ser humano que nunca mentiu. Que nós aprendemos a mentir para sobreviver. Né, para sobreviver em sociedade, para sobreviver na cultura, a gente monta a nossa vida dentro de pequenas mentiras. A gente, inclusive, aprende elas quando é pequeno.
né? Quando a gente faz uma coisa errada e fala, nossa, se eu falar que eu fiz, mamãe vai me dar umas palmadas, papai vai me pôr de castigo, então eu não vou falar. Se perguntar quem foi, eu vou falar, não fui eu. Menino fala assim muito isso, né? Não, não fui eu, mamãe, não fui. Não foi eu. Então a gente aprende, infelizmente, a mentir para se safar de certas situações, né? Então a gente mente no trabalho, quando alguém telefona e fala, olha, fulano, quero falar com fulano, aí você fala, não tô aqui não, fala que eu não tô, né? Em casa mesmo, aquelas ligações de telemarketing, quando liga, aí você não tá querendo atender, você fala, não, eu não tô aqui não tô aqui, né? Mente. Quando você não estuda para uma prova, né, e depois você mente, fala que estudou, que tirou a nota ruim, mas que você tem certeza que estudou. Quando você copia de alguém, né, quem é estudante, copia o dever de outra pessoa e fala, não, mas fui eu que fiz mesmo, para não perder os pontos, porque não quer ser punido. Então, são pequenas mentiras, né? Você passa na rua, você vê uma pessoa, mas você não estou com vontade de cumprimentar ela. Aí depois você pergunta, eu te vi, e fala, não te vi não. Eu não te vi, viu, você viu sim. Então, são pequenas coisas, né? As grandes mentiras também são condenáveis, e eu creio que quem está me ouvindo aqui não pratica esse tipo de coisa, né? A gente assiste pessoas que usam da mentira em mais alto grau para se desfazer de algum problema, mas as pequenas mentiras também, elas precisam ser sanadas, porque elas viram hábito, né? A gente se habitua, porque é mais fácil do que falar a verdade e enfrentar as consequências dessa verdade, né? Enfrentar as consequências daquilo que vem para nós. Então é mais fácil mentir, a gente precisa vigiar, né? Porque o cidadão do céu, como eu estou colocando, o cidadão do céu fala a verdade, não fala a mentira, ok? Próximo ponto, estou seguindo meu caderno aqui. Não difama com a sua língua. Difamação. Difamação é você falar mal, destruir a reputação de outra pessoa, falar de uma pessoa em forma de destruir a reputação dela. Isso é crime, né? Aliás, nós vamos falar de difamação e vamos falar de injúria, são 2 crimes, estão no nosso Código Civil, aliás, no Código Penal, né? E que a gente precisa observar, porque as pessoas hoje elas estão muito atentas a isso, né? A justiça também está muito atenta. A gente vê o tempo todo na mídia as pessoas, vou levar na justiça, é por calúnia, por difamação, por injúria, mas o que são essas palavras? Né? Parece que elas são lá do juridiquês, elas pertencem ao jurídico, mas a Bíblia já falava delas, né? A Bíblia já nos informa que o cidadão do céu não vai poder praticar esse tipo de pecado. Então, como que a gente pode controlar essa questão da língua? Se vocês forem lá no livro de Tiago, não vou abrir, é um texto bem grande, mas bem conhecido. Tiago capítulo 3, vai do versículo 1 ao versículo 12. Assim, ele destrincha, né? Ele expõe pra gente os pecados da língua e o dever de uma pessoa que quer agradar a Deus de controlar essa língua. Então o título inclusive é esse: os pecados da língua e os deveres de refrear essa língua. E aí ele vai discorrer, Tiago vai falar que a língua é tão pequena, mas ela mesmo sendo um órgão muito pequeno, ela é um órgão que domina o corpo inteiro, né? É que nem o leme de um navio lá, pequeno, mas ele consegue virar o navio para o lado que quer. Então a gente precisa pensar na língua, inutilizar ela, inutilizar mesmo é a palavra, para proferir palavras que tenham esse tipo de contexto, de difamação, de injúria, né? E aí você deve estar pensando, mas eu não faço isso não. Eu não faço não difamo, não falo mal de ninguém. Bom, será que não? Porque a gente às vezes na hora da raiva, ou quando a gente está com inveja, ou quando a gente está com raiva de uma pessoa, a tendência é a gente realmente fazer isso, né? Quando a pessoa chega para nós e fala de uma irmã, por exemplo, a irmã é muito boa na cozinha, isso aí às vezes não uma coisa, não, mas ninguém nunca reconhece o que eu faço, aí você vai e destrói a reputação da irmã. Mas eu já comi a comida dela que não estava tão boa assim não, né? Ou então a irmã é tão inteligente, mas eu já vi ela falar umas coisas que, vou te falar, viu? Não é bem assim não. Então, às vezes, por causa de sentimentos ruins que a gente tem, de inveja, de insegurança, né, de vontade, às vezes, até de estar no lugar do outro, a gente difama a pessoa,
né? A gente destrói a imagem dela para outra pessoa, esquecendo que aquela pessoa também é filha de Deus. Jesus morreu por ela também. Pode até ser que ela mereça aquela difamação, né? Aquela fala sua. Às vezes ela até merece que a gente fale, não, mas é verdade o que eu estou falando, eu não estou falando a mentira. Olha, não pode falar mentira, eu estou falando a verdade. Mas será que isso vai ajudar a edificar alguém? Talvez a gente está destruindo a reputação de uma pessoa que no futuro Deus vai usar como instrumento, né? E a imagem dela já vai estar queimada. E a gente não faz isso só com pessoas de fora, não. A gente faz coisa de dentro da casa da gente, que é pior, né? A gente, infelizmente, tem uma tendência muito grande, e é uma coisa que a gente precisa entender e trabalhar, mas a gente, quanto mais intimidade a gente tem com a pessoa, mais à vontade a gente se sente para destruir, né? Para difamar, para mostrar erros. Tem pessoas que fazem isso com os próprios filhos, falam mal deles, difamam eles na frente deles, inclusive. Ah, esse menino não presta, não gosta de estudar. Essa menina, ixi, não arruma nem a cama que dorme, não lava nem o copo que ela bebe água. Isso aí, eu vou te falar, é uma preguiçosa, né? A gente não percebe, né? Ah, meu marido é meu marido, mas vou te falar, não dá conta de pagar uma conta. Eu que estou lá trabalhando para pagar essas contas. Então, às vezes, a gente precisa vigiar, que a gente vigia muito para agradar os que estão de fora, né? E não olha se com os da casa, as pessoas mais próximas de nós, nós não estamos cometendo esse erro de difamação, né? De falar mal, de destruir a reputação. E Deus com certeza vai nos cobrar, né? Vai nos cobrar porque todos são importantes para Deus, todos são filhos, Deus ama todos, né? Jesus morreu para todas, inclusive para essas pessoas que tem às vezes algum tipo de atitude que não nos agrada. Então a gente precisa vigiar, né? Se eu não uso minha língua para difamar. Depois fala assim, não fazer mal ao próximo. Como assim não fazer mal ao próximo? Não fazer mal mesmo. A gente não deve fazer mal para ninguém. E esse não fazer mal, a gente precisa entender que fazer o bem para todas as pessoas é bíblico, né? Fazer o bem a todos, até aos inimigos. Gálatas capítulo 6, no versículo 10, fala isso, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Fala assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a gente precisa fazer o bem a todos, até aquelas pessoas que nos fazem mal, né? E aí, quando eu falo fazer o bem, não estou dizendo gostar da pessoa. A gente não precisa gostar da pessoa, mas a gente precisa fazer o bem para ela, né? E fazer o bem é isso. Desejar o bem para ela, se ela precisar de alguma coisa, você oferecer, né? Se ela estiver precisando de um apoio, mesmo que você fale, essa pessoa já me fez tanto mal, né? Já falou mal de mim, mas é fazer o bem. A gente precisa enxergar o outro com os mesmos olhos que Jesus enxergou as pessoas da época dele, né? Jesus não deixou ninguém se aproximar dele sem levar algo de bom em troca. Mesmo aquelas pessoas mais pecadoras, né, como aquela mulher que ia ser apedrejada, mesmo as pessoas mais deficientes, com cegueira, com paralisia, com lepra, com todo tipo de doença, com todo tipo de dificuldade, nenhuma delas chegou até Jesus e saiu de mãos vazias, né? Jesus comeu com os pecadores, Jesus andou com o cobrador de impostos, que era o pior tipo de judeu que tinha na época. Jesus fez isso. Então nós somos convidados também a fazer o bem e a não fazer o mal para ninguém, né? E amar o próximo como a ti mesmo é isso. É fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem conosco. Ou que nós fazemos conosco, nós cuidamos de nós, né? Nós tratamos bem a nós mesmos. Então a gente precisa pensar nisso, não fazer o mal. Depois, não lançar, ainda estou no versículo 3, não lançar injúria contra o seu vizinho. Já falamos sobre difamação. Mas e a injúria? Qual a diferença de difamação para injúria? Difamação é quando você destrói a reputação da pessoa, mas necessariamente ela nem está por perto, né? Então você fala mal da pessoa, ela está longe, você está aqui destruindo a reputação dela. Lançar injúria é xingar mesmo, para a pessoa, inclusive. E aí, às vezes, nem é falando. Porque hoje, com a questão das redes sociais, está muito comum as pessoas fazerem injúria umas com as outras,
sem estar por perto, mas colocar para todo mundo ver, inclusive aquela pessoa que está sendo injuriada. Então, palavras como ladrão, genocida, viado, macaco, né? Vários. Passando um caminhão agora, barulho. São várias palavras de baixo calão, né? Os palavrões que a gente solta às vezes, né? Não vou nem precisar falar. São tipos de injúrias, são palavras que usadas para atribuir negatividade ao outro. E aí, quando a gente fala em fazer o mal e fazer o bem, como é que você pode fazer o bem para uma pessoa e ao invés de orar por ela, lançar essas palavras, né? Isso fere a pessoa, isso machuca ela e isso cai lá na difamação, porque quem ouve pensa mal daquela pessoa. Então, a gente precisa vigiar. E às vezes a gente faz inconscientemente a gente faz, né? Às vezes a gente assiste um programa na televisão e passa lá um político ou que seja lá um artista falando alguma coisa que você não gosta, fala, mas também olha lá, ele é né? Ela é uma. E a gente lança a injúria. Então a gente precisa vigiar para que a gente não cometa esse erro, né? Continuando, aqui vamos para o 4 agora, né? O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Então são duas coisas. Ter como desprezível o réprobo. O que é o réprobo? O malvado, né? A gente não se associar e não se agradar da pessoa que comete maldade. Réprobo é isso, o mal, né? O malvado, a pessoa que faz maldade de caso pensado, ela pensa a maldade, ela pratica a maldade, ela maquina a maldade. A gente precisa observar para ver se a gente também não está gostando daquela maldade, né? Isso é muito comum em filme, você está assistindo um filme e o filme é ficção, tudo bem, mas você vê lá uma pessoa que sofreu lá algum atentado, ou foi injuriada, ou foi maltratada, e ela monta assim um plano de vingança, né? Um plano perfeito, e sai matando todo mundo, e sai maltratando todo mundo, fazendo todo mundo sofrer, e você fica lá, vai, falta mais dois, vai, mata mais esse, né? E aí é que a gente vê como que dentro do nosso coração, quando o inimigo consegue atingir ele com aquela ideia ruim, como que a gente deixa sair de dentro do nosso coração esse desejo réprobo, né, de maldade, como que a gente aprova a maldade. A gente justifica ela e aprova ela, né? Então a gente precisa verificar se o nosso coração não está fazendo isso na vida real também. Se a gente também não está desejando que a pessoa malvada ela tem algum tipo de benefício, que a pessoa malvada ela é má porque ela sofreu alguma coisa, justificar a maldade das pessoas. A gente precisa prestar atenção se essas coisas não estão entrando no nosso coração. A mídia é fantástica para fazer isso, né? A mídia é fantástica para poder colocar dentro do nosso coração esse tipo de comportamento, justificar a maldade, sendo que a própria Bíblia convida a gente a fazer sempre o bem. Mas a gente que está ligado muito à televisão, à novela, filme, não estou dizendo que é errado, pecado, não é nada disso. Mas a gente precisa verificar se esse sentimento que fica na ficção, se ele não está saindo na vida real, né? Porque na vida real a gente não deve colocar isso para fora. A gente não deve nem aprovar esse tipo de coisa. Então a gente precisa verificar se o nosso coração... Jesus fala que a boca fala que está cheio o coração, né? Então a gente precisa verificar o que está entrando no meu coração hoje, para ver se isso não vai trazer esse tipo de comportamento. Eu aprovar o réprobo, aprovar a maldade. E o pior, ser mal, né? Praticar a maldade. Seria o pior também. Continuando. Aí falou em honrar os que temem ao Senhor. E o que significa esse honrar, né? Romanos capítulo 12 fala um pouco sobre isso. Principalmente para os cristãos, né, para as pessoas que têm um relacionamento dentro de uma igreja. Romanos capítulo 12, versículo 10, fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é esse preferindo-se em honra? Colocar o outro em primeiro lugar, né? Às vezes a gente quer ser primeiro lugar e deixa o outro nas pequenas questões. Meu lugar é esse aqui, se ele quiser ele assenta lá, né? Ou eu vou pegar esse lanche primeiro, ele fica na fila e espera.
E a gente costuma fazer isso com os pequenos, né? Os mais humildes, aquela pessoa que nem questiona. A gente costuma dar muita honra para quem aos nossos olhos é maior, merece honra. Então a gente olha a pessoa que tem mais condição financeira, a pessoa que é mais desenvolvida intelectualmente, que é um doutor, que é um mestre, né? A gente costuma dar honra para certas profissões. Então é muito comum as pessoas que têm profissões assim de mais status receberem honra. Já vi isso várias vezes, pessoas que dentro da igreja estão ocupando as primeiras cadeiras, né? Que são pastores, que são presbíteros. A gente pensa que essas pessoas elas precisam de mais honra. Não, elas precisam também ser tratadas, precisam de honra. Mas a gente precisa olhar mais ainda os pequenos, né? Aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não têm esses atributos. Normalmente elas ficam de lado mesmo, né? Isso acontece na escola também, a gente faz isso, no trabalho também. Se a gente não observar, a gente trata melhor a pessoa que tem o status e esquece dos pequeninos. Então aqui está falando para a gente dar honra, principalmente as pessoas que temem a Deus, né? Porque Deus com certeza tem um olhar, um foco, um olhar particular para eles. Então a gente precisa honrar mais essas pessoas, a todos. A gente precisa tratar bem a todos, mas a gente precisa observar se a gente não está dando mais honra para quem já tem honra, né? E esquecendo dos pequenos. Às vezes aquele pequenininho ali, uma hora ele se afasta de Deus porque ele não recebe aquilo que ele está procurando dentro da igreja. A gente precisa observar, né? O que jura com dano próprio e não se retrata. Esse foi mais difícil de descobrir. O que é jurar com dano próprio e não se retratar? Sabe o que é isso? É você prometer e não cumprir. Prometer e não cumprir, jurar com dano próprio. Não prometo para você que eu vou fazer, eu juro que eu faço, não juro que eu dou conta. Pode deixar que eu faço, e você sabe que não vai fazer, né? Ou então você é convidado para alguma coisa e fala, não, pode aguardar, vou estar lá, me dá o endereço que eu vou estar lá. Você sabe que você já tem outro compromisso, só que você fala aquilo para se livrar daquela cobrança, né? Para deixar a pessoa lá esperando, jurar em dano próprio e não se retratar. Depois a gente nem pede desculpa, fala, deu não, né? Não deu para fazer. Então, será que a gente não tem feito isso às vezes? Prometido? Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vamos abrir lá também, Mateus capítulo 5, versículo 37, aqui fala dos juramentos, né? Então, de 33 a 37 vai falar de juramento, que a gente não pode fazer juramento nenhum para cumprir, porque a gente não tem como fazer falso juramento. O juramento para o judeu era uma coisa muito séria, né? Não tinha cartório na época. Então, quando as pessoas faziam algum tipo de negócio, elas juravam, né, com algumas testemunhas e o juramento dela tinha que valer. Então, a gente precisa pensar, nós não somos judeus, mas a gente também precisa tomar cuidado com as promessas que a gente faz, né? Aí lá no 37, né, Mateus capítulo 5, 37, fala, seja, porém, a tua palavra sim, sim, o seu não, não. O que passa disso vem do maligno, porque é mentira. E o pai da mentira é o inimigo, é o diabo. Então a gente precisa se ater à verdade em todos os momentos, né? Voltando lá em cima, não falar mentira. O segundo ponto que a gente falou, de coração falar a verdade, lá no versículo 2, tá ligado com esse aqui. Prometer e não cumprir. Claro que às vezes acontece, né? Por alguma intercorrência, você marca de ir numa reunião, ou marca de ir na casa de uma pessoa, ou promete fazer um trabalho para ela, e acontece alguma coisa que você não consegue. Mas aí é verdade, fala, olha, eu prometi que eu ia fazer, eu jurei que eu ia fazer, mas aconteceu isso, realmente aconteceu. Então, fique em paz com o seu coração. Mas tem gente que tem esse hábito de prometer e não fazer. Não pode deixar isso aqui, pode deixar que isso aqui eu mesma faço. Não faz. Você sabe que você não vai fazer. Você sabe que você não vai conseguir. E aí entra a humildade, irmã, eu não dou conta mesmo. Tá, você está me chamando para esse trabalho, mas eu não dou conta de fazê-lo. Então, você me perdoe, mas eu preciso de ajuda, então. Tem alguém para me ajudar? Ou então seja honesto, fala, não, eu não vou pegar esse trabalho, porque eu sei que eu não vou fazer. Né? Por algum motivo, explica a situação, fala, não, eu não vou pegar esse trabalho, eu vou passar. Então, é muito mais tranquilo quando a gente faz isso. Parece que a gente está sendo destratando a pessoa, mas eu, pessoalmente, prefiro que a pessoa seja assim comigo. Porque aí eu sei para onde que eu vou distribuir. É horrível você precisar de uma pessoa, ou convidar ela, e esperar. A gente se sente mal, parece que a pessoa desfez da gente, né? Desfez da gente. Não é assim. Então, próprio Davi está falando isso.
Fala a verdade. Não jura, não. Não jura. Nem promete. Você sabe que não vai cumprir, né? Isso aqui é jurar com dano próprio e não se retratar. E para finalizar, o que empresta seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente. Usura é lucro, né? No Velho Testamento, quando Moisés levou as leis, né, para o povo de Deus, para os israelitas, ele falava que dentro de todas aquelas leis, eram muitas, né? Ele colocava que entre eles não podiam emprestar com usura, né, para ter lucro, só para o estrangeiro. O estrangeiro podia fazer, mas para o de dentro, né, para o povo, entre eles não podiam. Porque ele sabia que ia ter gente que ia querer sair no lucro, né, querer ganhar mais do que deve com aquilo. E nós também temos que observar isso. Se a gente também... É muito raro, eu não conheço ninguém, né, dentro da igreja, não, eu conheço fora. No mundo eu conheço, né, pessoas que vivem disso, de emprestar dinheiro e cobrar um juro exorbitante. Mas é mais raro, mas a gente precisa observar se a gente não está cobrando com juros. E às vezes nem é dinheiro, né? Às vezes a pessoa oferece um favor para a gente, né? A gente faz um favor para ela e depois ela fala, quando você precisar de mim, eu estou à disposição. Não, mas aí você descasca a pessoa. Não, porque eu fiz isso para ela, então agora ela vai ter que fazer para mim. Você cobra com juros e correção, né? Então a gente precisa ver se espiritualmente a gente não está matando alguém com isso. Dinheiro eu pelo menos eu não tenho para emprestar, nem a juros nem sem juros. Mas às vezes eu preciso observar se também eu não estou em outras situações, de outras formas, eu não estou cobrando com juros alguma atitude, alguma presença, alguma coisa de uma pessoa que não pode me oferecer, que vai ser pesado para ela fazer para mim. E às vezes ela vai falar que vai fazer para mim, porque ela já fez por mim, então eu vou fazer o que ela pediu, eu vou fazer. Mas nossa, é tão pesado. Então cuidado. Cuidado com essa história de cobrar com juros, o que quer que seja, né? Jesus fala que se uma pessoa te pede uma capa, você entrega a capa para ela, né? Se deu um lado da face, você dá o outro. Quer dizer que você vai ficar apanhando dos dois lados. Mas é isso, é você se doar para a pessoa e não sugar dela, retirar, né? E a usura é tirar mais do que se deve de uma pessoa. Então a gente precisa verificar se a usura também não está sendo praticada por nós. E aí no final aceitar suborno. Falar, não, mas suborno, como assim, né? O que era subornar? Subornar, antes, no Velho Testamento era isso, você precisava impor sobre uma pessoa um crime, você chamava outras duas pessoas para, junto com você, atestar que aquela pessoa estava cometendo aquele crime. Só que nem sempre aquelas pessoas que você chamava, elas iam porque elas tinham visto, não. Às vezes ela recebia para poder estar ali fazendo esse tipo de confronto, né? Confirmando, às vezes, coisas que não eram verdadeiras. E aí a gente precisa vigiar. No passado tinha esse perigo, pessoas ser julgadas e condenadas sem ter feito, porque pessoas falaram mentira. Né? Hoje em dia é muito comum, a gente vê isso no jurídico. Né? O advogado sabe que o cliente dele fez errado, mas arruma aquele monte de subterfúgio ali, desfaz de algumas provas para poder tirar a incriminação da pessoa. E nós, a gente faz isso? Não, né? Às vezes a gente faz. Às vezes, por amizade de outra pessoa, você entra em briga dela, que você nem sabe quem é que tem razão, mas você vai lá defender ela, porque ela é minha amiga, eu tenho que estar do lado dela. E às vezes ela é a injusta, é ela que está cometendo a injustiça contra o outro. É uma forma de suborno, né? É um suborno emocional. Ah, não importa o que a fulana se envolveu, mas ela é minha amiga, eu não posso ficar contra ela. Eu não posso ir contra ela nessa situação, eu tenho que ficar ao lado dela, porque ela é minha amiga, mas espera aí, será que ela está correta? Será que aquele problema onde ela está envolvida, será que ela é que é a justa? Se eu não estou defendendo a injustiça, aí vamos lá. Percebam que esses 11 pontos, eles estão meio ligados, né? Costuma, às vezes, um ponto você cair nele, você já cair em outro e cair em outro. Né? Você pratica a injustiça, às vezes difamando, aí você, na difamação, você entra em combate e já vai para injúria, e aí nessa confusão você já chama alguém para ajudar a te defender e por causa da sua amizade a pessoa aceita esse suborno emocional. Então, é uma tristeza, mas todos nós, infelizmente todos nós, cometemos, em algum momento da nossa vida, a gente comete algum tipo de erro desse. Né? Essa é a má notícia. Tem duas notícias agora para dar.
Uma boa ou uma ruim? A notícia ruim está lá em Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 24, que fala assim, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Ele falou todos. Não falou brasileiro, não falou etnia, não falou raça, não falou gênero. Todos estão em pecado. E todos precisam da glória de Deus. Todos precisam andar nessa linha aqui do cidadão dos céus. E aí a gente para, não, então eu não vou para o céu. Não vou. Porque com certeza em algum ponto desse, você que está me ouvindo, já pisou na bola, pisa. E a gente arrepende e faz de novo. E aí quem fez, não vai. Esse tipo de coisa não entra lá no céu. Não é cidadão do céu, né? Quem comete. Então, a gente pensa assim, e aí? Quem de nós vai conseguir trilhar esse caminho e chegar nos portões lá dessa cidade santa, né? Quem vai conseguir chegar nesse caminho? Aí vem a notícia boa. Vou virar aqui, a gente seguir, né? Qual que é a solução? Já que nós, por conta nossa, a gente não consegue seguir todos esses itens. Tem outros itens, tem muito mais. Seria conversa para mais de horas, né? Outras passagens bíblicas que mostram outros pontos do cidadão do céu. Mas só esses 11 que eu mostrei, a gente já percebe que a gente não consegue viver com essa integridade completa. Então, qual que é a nossa solução? Nossa solução está lá em Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, que é contextualizando, né? Quando Jesus voltou, ressuscitou, Jesus morreu por nós, morreu sem pecado, morreu sem cometer crime algum e ressuscitou. E Deus deu a ele esse poder de ressuscitar. E aí lá em Marcos, deixa eu achar meu Marcos aqui, Marcos capítulo 16, é o momento que ele vai dar ordem de evangelização para os seus apóstolos, né, para aqueles que o seguiam. E fala lá no 16 em especial. Então, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essa é a boa notícia. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir trilhar esse caminho e chegar nesse lugar onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem ranger de dentes. Por nós, a gente já está condenado. Mas Cristo foi o único que passou por essa terra, cumpriu todos e todos os mais, né? Não cometeu pecado algum, e ressuscitou, e foi para esse lugar, preparar um lugar para nós. E a única coisa que ele nos pede, creia em mim, se batize, né? Faça parte do meu plano, faça parte do meu reino, e continue firme, porque no final eu vou estar lá para te receber. Eu vou te pegar pelas mãos e vou te levar, né? Jesus, quando morreu, sem pecado, ele sofreu muito na carne e sofreu muito no espírito, porque ele sofreu com os pecados de todos nós, sem ter pecado. A morte dele, para ele, não valeu, porque ele não tinha pecado, né? E para entender melhor, eu costumo fazer uma analogia, uma historinha, né, se a gente terminar, de um juiz muito justo, certa vez foi julgar uma senhora. Essa senhora, ela entrou num mercadinho, ela passando fome, né, com os filhos dela, ela não tinha marido, ela precisou entrar no mercado e ela não suportou a fome, não suportou ver os filhos passando fome, e ela roubou. Ela levou uma sacola e pegou comida e roubou. E o dono do mercado pegou ela e levou ela diante do juiz. E aí, diante do juiz, o juiz perguntou, olha, mas o que ela fez? E essa senhora chorava muito. Perguntou, o que ela fez? Aí o dono do mercadinho falou, essa senhora é uma safada. Ela entrou lá no meu mercadinho, encheu a bolsa dela e já estava saindo. E eu peguei ela no flagra. Ela estava roubando, né? E aí o juiz perguntou, senhora, fez isso mesmo? A senhora roubou. Mas por que a senhora fez isso? Aí ela explicou, olha, eu estou com meus filhos, eu sou viúva, não tenho marido, e eu não suportei ver meus filhos passando fome, não tenho trabalho, não consigo trabalhar, então eu cedi, roubei. E o que a senhora fez? Não, a gente já não tem como pagar, já consumi, eu não tenho como pagar. E aí esse juiz, muito justo, né? Ele virou para essa senhora e falou assim, olha, então eu vou te condenar a pagar.
perguntou para o dono do mercado quanto mais ou menos que ela roubou. Ela roubou mais ou menos R$ 50 de produtos dentro da minha loja. Ele falou, então a senhora está condenada. A senhora está condenada a pagar esses R$ 50, a senhora vai para a cadeia. A senhora vai ficar num lugar horrível, né? A senhora vai sofrer atrás das grades. Seus filhos vão ficar abandonados, porque já não tem pai. Vai ficar sem a mãe. E aí essa senhora debulhou em lágrimas, que eu não tenho como pagar. Aí o juiz se levantou, pediu para ela se aproximar da bancada onde ele ficava, retirou do próprio bolso esses R$ 50 e deu para ela e falou, vai lá e paga. Toma esse dinheiro, paga o que você deve. Foi isso que Deus fez por nós. Ele pagou por aquilo que a gente não tem condição de pagar, né? Ele pagou com a vida do próprio filho. Ele ofereceu essa nota valiosa, né? Não é nem R$ 50, R$ 50 é uma alegoria que eu fiz aqui, né? O preço foi muito mais alto. Quem de nós teria coragem, né? Quem tem filhos, teria coragem de ver seu filho morrer por um monte de gente que não vale a pena, não presta, né? Que é ser humano, infelizmente, vive chafurdado no pecado. Será que nós teríamos coragem? Deus teve. Deus foi esse juiz que deu o valor para que nós pudéssemos pagar pelos nossos erros, coisa que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de Jesus. Então, se você não conhece a Cristo ainda, conheça Cristo, procure alguém que possa te ajudar. Saiba mais sobre esse homem que pisou sobre a terra, né? E que agora foi nos preparar esse céu que todo mundo quer ir para lá, mas que para eu conseguir chegar lá, eu não vou conseguir sem apoio dele, sem as mãos dele. Confia que se você crer, se batizar e perseverar, mesmo que errando aqui ou ali, o Espírito de Deus vai nos ajudar e no final a gente vai conseguir chegar. E para você que já é cristã, que já está batizada, já está dentro do reino, eu deixo também Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, que fala assim, olha, estamos mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então você já está em Cristo, firme nele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 fala assim, em Cristo a gente há de se aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então é em Cristo que a gente vai conseguir trilhar esse caminho. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Por mais que tentemos, nós sempre vamos estar pisando na bola nesses 11 itens do cidadão dos céus. Mas nós temos aquele que conseguiu fazer e que é a nossa propiciação, que é a nossa moeda de troca com a morte, para que a gente consiga ressurgir e viver plenamente e eternamente nesse lugar maravilhoso chamado céu. Eu agradeço cada um que está me ouvindo aqui, que possa estar refletindo sobre isso. Eu, primeiramente, né, reflito sempre, toda vez que eu estudo para poder levar uma mensagem, eu penso, será que eu também não estou fazendo tudo errado? Né? Senhor, peço perdão a Deus. Né? Peça perdão e peça que Jesus esteja do meu lado, para que cada dia mais a gente possa ir de glória em glória e caminhando e subindo esses degraus até o dia que a gente for chamado ou até o dia que Jesus voltar para resgatar aqueles que são deles. E é em nome de Cristo que eu desejo paz e desejo força para cada uma de vocês. Amém.